Boa tarde a todos. Estamos aqui para apresentar alguns dados do Ambulatório de Controle de Peso do HU, especificamente sobre o Laboratório de Atividade Física que vem se desenvolvendo aí ao longo dos últimos meses. Começou ano passado, pós-pandemia, o grupo todo é um grupo multidisciplinar que já trabalha nesse ambulatório, até mesmo antes da pandemia, né, fazendo um breve histórico para vocês. Só que antes era só o médico, né, com foco em controle do peso, redução do peso e redução de gordura intrahepática, né, esteatose, e sintomas mentais. Então, tinha um médico e uma psicóloga no ambulatório. Com a pandemia, ele não pôde ser totalmente reestruturado, e aí o ano passado, a gente vem tendo conversas com um grupo bastante grande, ele pôde ser restabelecido na sua totalidade como foi pensado, como um cuidado aí, principalmente voltado já para os usuários do HU, né, comunidade USP, comunidade Butantan, para os indivíduos com IMC, índice de massa corpórea maior que 30, obesidade mesmo. No começo ele chamava ambulatório de obesidade, aí as pessoas que foram perdendo peso e quiseram continuar no ambulatório criticaram, aí fizeram uma revolução, mudou para controle de peso. Então é um ambulatório bastante interativo até com os próprios participantes, né? Eu digo participantes porque ele começou como um projeto assistencial, né? Porque nós tínhamos um pouco de pressa de já estabelecer resultados em relação ao peso, que é tão difícil, né? O paciente ele vai todo picadinho, primeiro no médico, depois no nutricionista. Então a gente quis formar esse espaço realmente aqui no HU para o cuidado do paciente que precisa ter uma redução do peso e controlar esse peso. Muitas pessoas controlam e continuam, outras saem e ficam com os preceitos que são passados pelas equipes, né? Então, hoje ele funciona com a equipe da médica, né, doutora Maíra, como eu falei, que ela é patologista, então ela faz um foco em redução de peso para controle da esteatose. Tem o psicólogo também, que é a psicóloga ligada ao Instituto de Psicologia, sob a supervisão da professora Maria Lívia e do professor Christian Dunker, numa vertente de psicanálise, que já tem essa abordagem no ambulatório, começou há pouco tempo, que é uma parte nova também. Tem a parte de fisioterapia e educação física, então é uma equipe bastante grande, e é hoje que a gente vai falar sobre esse núcleo, basicamente mais da parte de educação física, mas que envolve, né, porque tem essa intersecção entre a reabilitação, você reabilitar o indivíduo para ele poder ter uma prescrição adequada, seguir a prescrição, que é isso que a Priscila, que é uma das minhas alunas, ela é educadora física, junto com essa equipe, vai falar um pouquinho hoje. Além disso, tem a enfermagem do HU, bastante ativa nesse ambulatório, na pré e na pós-consulta, e no segmento, incentivando os pacientes nesse controle de peso também, e a nutrição também atuando, né? Então, tem a primeira consulta e as consultas seriadas, junto com a equipe Ergeno como um todo. E junto com o ambulatório, é legal também vocês saberem que a gente está tentando fazer algumas atividades para incentivar a questão não só da atividade física, mas do consumo de alimentos de uma forma sustentável. Então, o ambulatório ele tem uma intersecção com o quintal do HU, especificamente com a horta do HU. Então, a gente tem algumas oficinas, vai começar agora a oficina específica relacionada aí com o ambulatório para os pacientes que querem perder peso, aprenderem a cozinhar junto com o chefe, que é um dos nossos alunos também aí ligados no projeto, como utilizar os alimentos de uma forma sustentável e para ter a redução do peso, aí poder fazer em casa também os alimentos. Então, é uma oficina que a gente tem também e já vem começando no HU, e agora a próxima oficina vai ser, como eu falei, focado no controle de peso. Então, eu apresento aqui a Priscila, que vai começar a falar um pouquinho sobre esse laboratório de atividade física que ela vem desenvolvendo e já apresentou bastante surpresa aí, né? Então, boa apresentação, Priscila, bem-vinda. Bom, boa tarde. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade da professora e doutora Alessandra, doutora Isabela, de estar aqui hoje com vocês. Eu sou da Educação Física, para mim é sempre um prazer falar um pouquinho sobre a atuação da Educação Física na área da saúde. A gente ainda está ganhando espaço e aqui temos a fisioterapeuta Yane Pellicer e a Crícia Partamen, que também fazem parte aí do Laboratório de Atividade Física do Ambulatório de Controle de Peso HU USP. Então, aqui está a nossa parte inicial.
A gente vai começar falando um pouquinho do histórico do nosso ambulatório. Como a doutora Alessandra já começou, em meados de 2019, ela me convidou para fazer a parte da prescrição de treinamento desses pacientes, implementar atividade física. Eu sou especialista em dor crônica, eu trabalho também fiz alguns cursos em uma pós-graduação em ortopedia, em dor músculo-esquelética, e junto com a Crícia, que também já trabalhava na área de dor crônica. E aí nós fomos chamados, começamos a fazer algumas avaliações e prescrições para esses pacientes, e a gente entregava vídeos com um programa de treinamento para que eles pudessem realizar as suas atividades em casa, uma vez que a gente via os pacientes a cada 3 meses. Isso foi em outubro de 2022. Já em novembro de 2022, entra a Iane e nos auxilia tanto no refinamento da anamnese desses pacientes, quanto a gente começou a colocar todas as avaliações via Google Forms, separando por estratificação e triagem, né, uma triagem e uma estratificação dos pacientes, e separamos os pacientes por segmentos, porque a gente percebeu que havia diferenças e a gente vai precisar uma avaliação um pouco mais ampla desses participantes. Em junho de 2023 já, a gente começa a perceber que a comunicação que a gente tinha com esses pacientes a cada 3 meses acabava sendo falha. Então nós implementamos, desde uma comunicação com os pacientes no pós-consulta, então dia seguinte pós-consulta, para saber se os pacientes tiveram alguma condição relacionada ao treinamento que fizeram no dia anterior, e também após 15, 30 dias, que ele passou em consulta para ajudar aí nesse processo, ver como é que está o processo de adesão dele nesse programa de exercícios. Já em julho de 2023, com o apoio do professor Dr. Arão de Oliveira, inserimos no laboratório de atividade física também o questionário de cefaleia para fazer o rastreio das condições de cefaleia no ambulatório de controle de peso. E hoje estamos aqui, um pouco menos de 1 ano de atendimentos, para falar um pouquinho do que nós fazemos dentro desse ambulatório. E aí nós vamos começar com a problemática, falar um pouquinho sobre a obesidade. Nós sabemos que até 2025, cerca de 167 milhões de pessoas estarão obesas, e isso é um problema de saúde pública. Hoje em dia, sabemos também que em torno de 33% dessas pessoas possuem dores articulares, que podem ser musculares, de cabeça, abdominal, ou até mesmo dores neuropáticas, que vêm não apenas das condições musculoesqueléticas, mas, por exemplo, também na neuropatia diabética. E tudo isso faz com que os pacientes sofram com uma redução dos seus níveis de atividade física. E, consequentemente, esse nível de atividade física que diminui aqui vai gerar um aumento de condições crônicas, desde mortalidade, doenças cardiovasculares e câncer, e obviamente a mortalidade, mas as doenças crônicas vão levar à diminuição dos níveis de atividade física, que também estão associados às dores crônicas. Ou seja, nós temos um ciclo vicioso, onde a gente precisa intervir para conseguir colocar esses indivíduos em atividade física de maneira mais regular. Isso porque a obesidade e a dor crônica têm uma relação bidirecional. Então, nós sabemos que a obesidade e o sobrepeso é um fator de risco para desenvolvimento de dores crônicas, ela impacta muito no desempenho físico, é uma barreira por si só no tratamento da dor crônica, ela pode aumentar a intensidade da dor, aumentar a incapacidade relacionada à dor e também aumenta as taxas de procura pelos serviços de saúde. E tudo isso por quê? A obesidade pode gerar uma carga mecânica aumentada, se o tecido não tem competência física para sustentar essa carga física, e expõe esses tecidos musculoesqueléticos a uma carga maior. Isso também pode acontecer. Alguns estudos ainda de baixa qualidade metodológica vêm trazendo atenção para a microbioma intestinal alterada, que também está presente tanto em pessoas com obesidade, assim como pacientes com dores crônicas, e esse estado de inflamação de baixo grau, que leva a um perfil pró-inflamatório e pode contribuir tanto para a transição de uma dor aguda para a persistência do sintoma para uma dor crônica, como também atrapalhar aí no processo da redução do peso. Aqui, de acordo com o Global Burden of Disease, a gente vê um aumento de 1990 até 2019 de todas as condições que estão relacionadas à obesidade. Então, a hipertensão, que era 7º lugar, hoje é o 1º lugar,
diabetes, que saiu do 11º para o 3º, a dislipidemia, que subiu de 14º para 8º, e a obesidade por si só, que de 16º para 5º em dias vividos com incapacidade. Quando a gente olha para esses dados, a gente entende que talvez, a gente que é especialista em dor crônica, né, a gente acaba olhando para a dor crônica, mas a gente vê como a obesidade também vai fazer um trabalho de atrapalhar tanto na melhora desses sintomas, como na redução das dores dos pacientes. É importante também falar que nós estamos vivendo o que a gente chama da doença da inatividade física, né? Que é um fator de risco também para o desenvolvimento da diabetes, de demência, depressão, câncer e dor. E nós sabemos também que a dor crônica hoje é responsável por 50% dos atendimentos na atenção primária. Então, a problemática da prescrição de exercícios e manutenção, quando o paciente tem dor, é muito mais difícil o tratamento. E isso onera o nosso serviço de saúde cada vez mais. Hoje, o número de internações que tem correlação com a inatividade física já atingiu 17,4% dos custos estimados com doenças crônicas não transmissíveis. E aí, uma coisa muito importante na prescrição de exercícios. De acordo com a OMS, nós sabemos que 150 minutos de atividade física aeróbia por semana, mais 2 treinos de 20 minutos de resistência seria o recomendado para um indivíduo saudável. Já em indivíduos com dor, o que a gente percebe é que talvez essa dose, principalmente quando o indivíduo é sedentário, pode ser uma dose muito elevada, e esses pacientes experimentam, ao invés do benefício da atividade física, acabam tendo aumento das crises das dores e, consequentemente, eles começam a associar a atividade física como um problema a mais, como um problema para eles, e acabam se afastando das atividades. Por isso, é recomendado doses menores, elas já têm efeitos clinicamente relevantes, tanto na intensidade quanto na incapacidade, e a gente pode usar disso de uma forma adequada, com manejo de cargas interessante. A adesão é um dos problemas mais importantes, a dor é um dos problemas de adesão, mas o sedentarismo, a baixa autoeficácia, tanto para o manejo da dor, existem estratégias que a gente ensina os pacientes a como manejar uma crise intensa de dor, com exercício, com movimento, também as disfunções psicológicas e o pouco apoio social. Outra coisa que a gente já tem em estudos de baixa qualidade metodológica ainda, né, com um N não tão robusto, mas nós sabemos que exercícios supervisionados e terapias individualizadas, assim como ensinar os pacientes a fazer um autogerenciamento do seu exercício, parece melhorar a adesão desses pacientes. Por fim, o objetivo do laboratório de atividade física é identificar a prevalência de dores crônicas em indivíduos com IMC maior ou igual a 30, identificar a prevalência dos fatores associados osteomioarticulares relacionados à obesidade, atividade laboral e ao sedentarismo, e, por fim, prestar um serviço assistencial aos funcionários do campus e seus familiares através da prescrição dos exercícios. Já o desfecho do ambulatório de controle de peso, tá? Aí já do projeto principal, os primários seriam a redução do peso e da gordura corporal, a melhora dos sintomas emocionais, comportamentais relacionados à depressão, ansiedade e compulsão alimentar, e, por fim, a melhora da intensidade e da incapacidade após o segmento de 1 ano. O desfecho secundário é a redução da gordura intrahepática associada à disfunção metabólica. Como fluxo do nosso ambulatório, após os pacientes passarem com toda a equipe multidisciplinar, que já foi citada pela doutora Alessandra, então enfermagem, fisioterapia, nutrição, psicólogos e médicos, a gente recebe essas informações para começar a tomada de decisão da nossa avaliação. Então a gente vai olhar o perfil do paciente, fazer uma triagem para escolher as condições mais graves e uma estratificação para auxiliar na nossa prescrição de exercícios, onde a gente faz a elaboração de um plano baseado nesse processo avaliativo. Por fim, a gente começa o monitoramento, que, como eu já falei agora há pouco, onde nós falamos com os pacientes pós-consulta e também em torno de 30 dias após, e por fim os retornos, onde nós coletamos novamente os dados da triagem para que a gente possa fazer o acompanhamento nos pontos do tempo e, por fim, ajustar a prescrição conforme a demanda dos pacientes.
Nossa triagem tem como objetivo identificar condições que exigem manejo médico, as red flags. Então, a gente aplica um questionário de red flags, vê alguns testes especiais para excluir essas condições. Depois, a gente tenta identificar o mecanismo neurofisiológico da dor predominante, se esse indivíduo tem uma dor de característica mais nociceptiva, mais nociplástica, neuropática ou até mesmo mista, quando uma condição está associada à outra. A aplicação da escala de gravidade da dor, para a gente poder identificar ao longo do tempo quais são as condições que mais incomodam os pacientes, e a escala temporal, para que a gente possa fazer indícios de melhora do paciente, uma vez que a dor crônica não tem cura, a gente faz um manejo da condição. E também a gente vai direcionar o protocolo de manejo de cargas de acordo com os dados da triagem. Aqui, pacientes que vão para manejo médico, onde a gente, na verdade, contaria com o apoio do Dr. Maurício Morita e também com o Dr. Márcio, quando o Dr. Maurício não está presente, a gente consegue comunicar caso o paciente tenha alguma red flag, que seriam, por exemplo, sintomas de dores que irradiam para as pernas aqui, déficits neurológicos progressivos e comorbidades. Aqui, nesse caso, a gente não tem a condição, porque o médico já atendeu, a doutora Maíra já fez o atendimento, as comorbidades estão em controle. E aqui, esses pacientes, não iniciam um tratamento de exercícios. Na parte de reabilitação, que aí já vai literalmente para o tratamento conosco, quando o paciente tem médio ou risco alto psicossocial, a gente faz uma triagem, um questionário que tria um pouco essa condição também relacionada à crença do movimento, nesse caso. Quando ele tem baixo risco social, mas tem alguma dor irradiada para membros, como alguma dor referida de fato, a gente faz o tratamento desses pacientes já, e comorbidades, nesse caso, pequenas ou controladas. Em alto manejo, pacientes que estão em baixo risco psicossocial, uma dor predominantemente axial ou somente uma dor articular, realmente, de característica mais nociceptiva, e comorbidades pequenas ou controladas. Na triagem, as red flags quer excluir condições como mielopatia cervical, instabilidade ligamentar da cervical superior, insuficiência da artéria vertebral, causas neoplásicas, inflamação ou doença sistêmica, assim como a síndrome do desfiladeiro torácico e radiculopatias. Na lombar, a gente vai tentar rastrear se tem alguma coisa relacionada à síndrome da caldequina, metástase, infecção ou fratura. Aqui, na parte da triagem e anamnese, a característica da dor é extremamente importante, saber se essa dor é aguda, subaguda ou crônica, quais são os comportamentos que aliviam ou pioram a dor, e toda vez os pacientes vão nos mostrar todas as queixas de dor que ele tem através do diagrama de dor, assim como a queixa mais intensa. A escala de gravidade da dor é uma nova proposta de acordo com a CID-11, na classificação que foi feita junto com a OMS e a IASP, e eles pedem para que a gente dê uma nota, que o paciente dê uma nota de 0 a 10 para a intensidade da dor, do sofrimento da dor, né, o quanto a dor o deixa angustiado, e da incapacidade. Tem pontuações da CID aqui também, que os pacientes que hoje em dia a IASP pede para que seja utilizado, para que a gente vá entendendo se esse paciente vai reduzindo as condições de sofrimento, incapacidade e intensidade relacionada ao longo do tempo do tratamento. E a escala temporal é extremamente importante, porque aqui a gente vai entender se o paciente tem uma característica de dor aguda, que não se altera ao longo do tempo, ou se ele tem uma dor com agudizações, então uma dor leve e moderada que tem aumentos de intensidade, ou a dor recorrente, que seria a situação onde ele já está cada vez melhor, que ele passa tempo sem dor, mas experimenta agudizações em alguns momentos. A gente pode ver indícios de melhora caso ele vá escolhendo outras escalas ao longo das reavaliações. Nós rastreamos as abordagens prévias, isso é importante para a gente entender o que o paciente já fez, ou se ele está muito cru na reabilitação. A gente está tentando fazer uma medida objetiva de quantidade de passos através do aplicativo do Google Fit, para a gente poder fazer uma correlação junto com o ICPAC. A gente pede para os pacientes baixarem o aplicativo, e como eles estão com o celular todo dia, hoje em dia todo mundo com o celular no bolso o tempo todo, a gente consegue ter uma estimativa de quantos passos eles dão por dia. As atividades laborais e também
como ele trabalha a maior parte do seu tempo, se é mais em pé, sentado ou alternando entre as posições. Diversos questionários são utilizados. Os primeiros são sobre incapacidade, eles são todos da literatura, são os mais utilizados para determinadas condições, o Neck Disability para dor cervical, o Oswestry para dor na lombar, o LEFIS, que é um apunhado sobre a funcionalidade de membros inferiores, e também o Quick Dash, que trabalha com um apunhado para ombro, mão e braço, também para incapacidade de membros superiores. O Fear Avoidance Beliefs Questionnaire, Work e o Atividade Física, eles vão nos dar informações sobre as crenças relacionadas ao trabalho, ao movimento no trabalho e também ao movimento durante a atividade física. Isso a gente tenta, quando o paciente tem alguma questão dessa, adequar a atividade física com a necessidade que o paciente sente mais incapacidade ou mais receio de realizar atividades. Também o questionário de cefaleia, com o apoio do professor Dr. Arão. Já na avaliação física propriamente dita, a gente vai identificar os possíveis diagnósticos diferenciais, identificar déficits de mobilidade, força, sensibilidade, caso tenha sido rastreado algo durante as red flags, e identificar movimentos que aliviam a dor. É fundamental a gente tentar procurar, durante a nossa avaliação, movimentos que podem aliviar o desconforto do paciente, e isso acontece com bastante frequência. Esses exercícios são utilizados como exercícios diários para que o paciente vá fazendo ao longo dos dias. E, por fim, nortear as prioridades do exercício. Então, se o paciente tem um déficit de força importante, o meu foco principal do programa de treinamento vai ser atender a essa necessidade. Então, a nossa avaliação física é por segmento. Então, pacientes com dor cervical, dor em membros superiores, lombar e membro inferior. A gente usa uma série de testes testes especiais para poder determinar quais são as condições cinesiopatológicas mais importantes. Todos os pacientes vão passar por uma avaliação postural, de teste de sensibilidade superficial e profunda, de reflexos, ADM articular e flexibilidade, forças, testando miótomos, principalmente, quando vem alguma coisa relacionada à dor lombar ou cervical, e testes especiais novamente. A gente vai fazer um pouquinho da explicação da avaliação de membros inferiores, tá? Porque a gente vai trazer alguns resultados também do grupo que tem queixas em membros inferiores. Então, a avaliação física vai partir os testes especiais para excluir condições como osteoartrose do quadril, impacto femoroacetabular, bursite trocantérica, tendinopatia glútea, né, dores intra e extra-articulares, as amplitudes de movimento, que vão também trazer um norte sobre essas condições, e os exames neurológicos para excluir as condições de coluna que podem ser um diagnóstico diferencial nessas dores de quadril. Já para tornozelo, a gente tem bastante paciente com dor no pé e tornozelo. A gente vai olhar para instabilidade, tendinopatia calcânea, fasciopatia plantar, restrições articulares do tornozelo ou do hálux, né, o famoso hálux rígido. Ou também a gente já pegou alguns 2 casos também agora de pacientes com neuroma de Morton. Joelho também é uma queixa bastante prevalente. A gente vai olhar para esses pacientes. Muitos deles têm medo e evitação a movimento, então tem medo de subir desse degrau, tem medo de andar, tem medo de uma série de coisas. A gente tria com um questionário para ver se eles realmente se sentem desconfortáveis, e aqui a educação em dor, né, educação em atividade física para alívio da dor, entra na comunicação com esses pacientes, flexibilidade de músculos primários, músculos secundários, pacientes que necessitam de controle motor e, por fim, os que não atendem a essas condições, propriamente dito, um treinamento para condicionamento físico. Provavelmente a demanda física interna está aquém da carga externa que ele recebe. As condições de osteoartrite, que a gente vai olhar um pouquinho sobre crepitação, aumento de temperatura, para ver se o paciente está muito agudo ali quando ele aparece com a gente, e também o teste para excluir as condições de lesões meniscais que precisam de alguns cuidados maiores. Temos poucos, mas temos pacientes sem dor também. Então, nós temos uma avaliação para esses pacientes, que vai seguir pela mesma linha, a avaliação postural, a ADM, a amplitude de movimento, a mobilidade da cadeia posterior, que é muito importante, e um teste de controle motor também.
No retorno desses pacientes, a gente faz aqui vai ser apenas no tempo 6 e no tempo 12, a escala de percepção global de mudança, para ver se esse paciente tem se sentido melhor ou não após a inserção do programa de exercícios. A gente entra no acompanhamento dos sintomas para saber se os pacientes também não têm sintomas no momento ou se ele não tem mais sintomas de fato. Temos 2 perguntas, que a primeira para entender se os pacientes conseguiram seguir os nossos exercícios que foram recomendados e se os vídeos que nós fizemos foi interessante para auxiliar eles durante a execução dos exercícios. Já aqui, a gente rastreia se os pacientes iniciaram uma nova atividade física que não a nossa, em qual frequência isso aconteceu, ou também se eles entraram num outro tratamento, se eles foram para procurar outro tipo de serviço de tratamento para a dor. Durante a prescrição dos exercícios, a ideia é tratar essas disfunções musculoesqueléticas com o objetivo de ajudar o paciente a fazer um automanejo da sua dor e inserir atividade física de modo regular em suas vidas. Para a prescrição dos exercícios, eu vou olhar se o paciente tem mais dor do que disfunção, eu vou fazer... O meu exercício vai ter o foco de analgesia. A gente já consegue hoje prescrever o exercício com o objetivo de melhorar os sintomas de dor realmente do paciente. Quando o paciente tem uma dor igual à disfunção, tá? Isso aqui é na escala da gravidade da dor, né? A dor é a intensidade e a disfunção é incapacidade. Quando eles estão muito parecidos, eu vou pensar num trabalho completo, tanto de analgesia, mas já também focando em melhorar as disfunções desse paciente. E, por fim, na otimização funcional, a dor é baixa, mas ainda a incapacidade para algumas atividades é alta. Aqui eu preciso de menos cuidado com esse paciente, com as doses dos exercícios, mas eu vou direto às funções que ele mais se sente incapaz, bem centrado no paciente. Então, aqui os pacientes em modulação de sintomas, né? Os exercícios são aplicados com 1 a 2 séries. Uma coisa importante, a decisão é compartilhada com o paciente entre 1 e 2 séries, como ele se sente confortável e competente a realizar a atividade. Entre 1 e 2 séries, 3 repetições de isometria, a gente abusa da isometria aqui, que tem potencial analgésico já descrito na literatura, e as pausas de descansos entre 5 e 15 segundos, e os exercícios diários. Lembra que lá atrás eu falei que normalmente é comum a gente achar exercícios que aliviam a dor do indivíduo. O que a gente pede? Para que de 3 a 4 vezes ao dia o paciente repita esse movimento que lhe traz algum alívio para tentar ajudar aí no manejo, no automanejo, no autogerenciamento dessa dor. Outra coisa, o exercício aeróbico, ele é praticado entre 5 a 10 minutos e numa intensidade de acordo com a tolerância e também de acordo com o aparelho aeróbico, a atividade aeróbica, vai conversar com a avaliação. Às vezes o paciente tem dor em pé, então a gente sugere ou atividades em pé na piscina, que retira a carga corporal, ou se não, por exemplo, a bicicleta, que também tira a carga axial e vai provavelmente favorecer que esse indivíduo ganhe mais tempo rapidamente de volume nos exercícios. O app de monitoramento de atividades, a gente coloca como uma meta de 5 mil passos por dia, quilômetro vai ser difícil, mas 5 mil passos por dia, nesses pacientes com modulação de sintomas, mas eles têm, no aparecimento dos sintomas, a gente pede para reduzir a atividade. Passei 2. O controle de movimento, a gente já passa exercícios dinâmicos, em 1 a 3 séries, a decisão continua compartilhada, os descansos entre 30 a 60 segundos, os exercícios diários continuam, tá? A gente sempre vai procurar exercícios diários no dia a dia. O app de monitoramento passa para 7 mil passos, a nossa meta, e os exercícios aeróbicos já vão de 15 a 30 minutos, com intensidade de baixa a moderada. Já na otimização funcional, a gente vai procurar as tarefas específicas do esporte, ou do trabalho, ou de carga, ou de domiciliar. Já são 2 a 3 séries de 10 a 20 repetições. Não sei se vocês percebem, mas eu vou aumentando a dose do exercício, o volume do exercício mesmo. Isso é importante fazer um gerenciamento. Às vezes eu começo com o paciente com 5 repetições, até que ele se sinta confortável e confiante para utilizar esse exercício. E os volumes agora já mais de 30 minutos, intensidade moderada alta.
que está um pouquinho errada, o baseline juntinho, tá? Desculpa. Vamos passar um pouquinho dos nossos resultados iniciais, da avaliação inicial dos pacientes membro inferior, alguns dados já também que a gente já tem de 3 e 6 meses, tá? A nossa amostra é uma amostra de conveniência, porque é do pessoal, dos familiares e o pessoal aqui que trabalham na USP. Esse é muito interessante. De acordo com o Global Burden of Disease de 2016 aqui do Brasil, com os dados do Brasil, os pacientes que vivem mais dias vividos com incapacidade seriam relacionados à dor lombar e à dor cervical. O que a gente encontra no nosso laboratório? A maior parte dos nossos pacientes até agora que nós atendemos tem dor em membros inferiores. Isso aqui, confesso que, como estou enviesada pelos dados do Global Burden of Disease, eu não imaginava. Eu imaginei que iria se manter nas condições de dores lombares. Vocês podem ver, lombar está em segundo lugar, cervical em terceiro lugar, mas está junto com as outras condições. Dos pacientes de pacientes de primeiro atendimento, eu não coloquei esse dado. Isso aqui é dos atendimentos totais, mas se eu não me engano, de todos os atendimentos foram 90 e poucos atendimentos, apenas 9 pacientes se encontravam sem dor não tinham dor na primeira consulta. Então aqui, percentualmente, né, membros inferiores, lombar. Bom, aqui nós temos pacientes que foram atendidos em primeira consulta, na verdade já tem 28, não deu tempo de preparar os outros 2 pacientes aqui para o dashboard. 85% desses pacientes têm mais de 3 meses de queixa de dor, ou seja, são pacientes crônicos. Apenas 2% tinha menos de 16 dias. Isso foi por trauma, algum paciente que teve entorse de tornozelo um pouco antes de iniciar o tratamento com a gente. Nós temos esse dashboard, ele mostra, por exemplo, para a gente aqui, todos os dados desses pacientes na primeira consulta, então todas as condições, dor no ombro à direita na parte da frente, ombro à direita, do esquerdo à frente, e aí eu consigo, a partir desse dashboard, olhar, por exemplo, dados que são o seguinte, pacientes que trabalham em pé. Quando eu faço essa diferenciação, aqui estão os pacientes aonde eles relatam queixas de dor. Paciente sentado, já modifica o cenário, peraí só um pouquinho, gente, que eu apertei errado aqui, em pé. Então aparecem essas queixas, aqui é a dor mais intensa do paciente. Quando eu limpo e vou mostrar só os pacientes sentados, a gente percebe que modificam as áreas de dor, né? Aqui no em pé, ela está muito mais espalhada, desde membros superiores, membro inferior, uma série de questões. Aqui, dos pacientes que trabalham em pé, a gente já mostra uma característica mais da lombar para baixo, das condições e algumas questões relacionadas à mão. Quando a gente põe pacientes ativos relacionados ao IPAC, aqui, deixa eu tirar o filtro, pacientes que são muito ativos de acordo com o IPAC, tá? Isso, o IPAC geral, estou fazendo a soma de todos os construtos. Eu tenho essa apresentação, mas quando eu vou, por exemplo, em pacientes insuficientemente ativos, eu vou conseguindo olhar um cenário, aqui só tem um paciente, mas, por exemplo, tem muito ativos também, só deixa eu ir tirando os filtros e colocando outros. E o filtro, muito ativo. Só um segundo, pessoal. Agora foi. Então, muito ativos, a característica vai mudando. Então, essas informações que nós estamos coletando nesse formato, e a gente quer deixar todos os pacientes com um formato de dashboard organizado, porque eu vou, ao longo do tempo, tomando decisões e vendo quais são as condições que mais afetam esses pacientes, de uma forma geral. Outro dado interessante que nós estamos vendo são em relação aos pacientes. A gente tem alguns pacientes que já perderam peso aí, apenas 10 pacientes que vieram no retorno, a gente teve 5 deles que já tiveram perda de peso, isso só do membro inferior, tá, gente? Esses dados aqui são apenas do membro inferior. Outro dado interessante, a quantidade de pacientes que trabalham em pé, quantos trabalham sentado e quantos trabalham alternando entre posições. Isso faz diferença, né? A carga axial pode ser um problema para esses pacientes e a gente percebe aqui nos nossos dados. Algo importante aqui, pacientes, outra coisa aqui foi um viés meu e eu imaginei que a maior parte dos pacientes eram sedentários. Porém, a maior parte dos pacientes estão entre ativos e
insuficientemente ativos. Quando eu vou olhar para um dado separando os construtos, aí eu entendo por que eles estão muito ativos ou ativos ou muito ativos. Tanto a carga domiciliar como a carga de trabalho é a que que mostra essa carga de atividade física. No lazer, né, que é a atividade física do lazer, pouquíssimos pacientes se encontram de fato com o que a gente entenderia como um paciente ativo ou muito ativo. E aqui outros dados interessantes. Esses pacientes, esses números aqui são em média de horas, tá? Média de horas em transporte automóvel, média de horas em transporte caminhada. Então a gente vê também discrepâncias grandes aqui em utilização de transportes como a atividade física como meio de transporte e muito mais automóvel para isso. E caminhada no trabalho maior do que a caminhada do lazer. Ou seja, grande parte desses indivíduos tem uma carga de atividade física, só que é uma carga de atividade física não relacionada a uma atividade física estruturada. O que isso nos chama atenção? Como que eu vou prescrever mais exercício para alguém que já tem uma carga laboral tão intensa e uma carga de trabalho tão intensa? A prescrição desse exercício precisa estar conivente com essa realidade, e muitos deles eu preciso ensinar o que a gente fala, regular essa intensidade. Então teve pacientes que o paciente passava 7 horas passando roupa, aí tinha dores horrendas nos ombros. A gente comunica e fala assim, olha, talvez fazer isso separado várias vezes ao dia, distribuir a dose ao longo do tempo. Então todo esse trabalho é feito. Reensinar, eu tenho que ficar sentada, eu trabalho a maior parte do meu tempo sentada. Então, levanta e vai fazer um movimento que é diário, dos movimentos diários durante o dia para ter um alívio dessa dor. Levanta algumas vezes para ir ao banheiro, para não ficar tantas horas sentado, sendo que ficar sentado é o que piora a dor do paciente. Então, não é apenas uma prescrição de exercício. A gente vai olhar para a condição laboral, para a condição de trabalho domiciliar e tentar prescrever um exercício que olhe para todas essas demandas desses indivíduos. É isso, pessoal. Fico aí à disposição para perguntas. Obrigada, Pri, excelente aula. Bom, então está aberto aí quem quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta em relação ao laboratório especificamente, porque tem muita coisa sobre o ambulatório. Então a gente resolveu fazer um pequeno recorte, né, que na verdade é um dos maiores, nessa parte do laboratório, que acabou virando um laboratório, por isso que a gente ficou chamando, né, virou um laboratório de atividade física. Muito do que a Priscila apresentou aqui não era assim desde o começo, desde as ferramentas para a gente poder estratificar os pacientes em risco, isso já vem sendo discutido, tipo, no mínimo uns 2 anos, né? Fizemos vários testes, o que caberia num formato de ambulatório, que também é uma coisa importante. Elas não estão no mesmo dia que é o ambulatório, porque o paciente ele passa o dia no ambulatório fazendo todas as atividades, depois no retorno, aí é uma coisa mais otimizada, obviamente, mas eles têm um dia que eles ficam só focados nessa parte de prescrição, de ajuste de prescrição, e depois parte no segmento, que é essa que é a nossa ideia. Conscientizar, uma coisa que a gente não tinha muito... Tinha um pouco de ideia, não vamos falar que não tínhamos, mas assim, a gente não imaginava que a dor que eles estão apresentando, né, trazendo para nós no ambulatório, tivesse muito mais relação com a atividade laboral do que com a obesidade em si. A gente achou que eles iam reclamar muito mais de tipo sobrecarga de joelho por causa do excesso de peso, e não é isso. Depende de como eles trabalham, eles vão reclamar especificamente relacionado com a atividade laboral. Isso aí foi muito mais forte, né, muito mais sentido no ambulatório. Então foi uma coisa que a gente conversou. É lógico que se ele perder peso, ele vai melhorar a dor também como um todo. Outras dores que podem estar relacionadas com a obesidade, que é uma doença inflamatória também, além da sobrecarga nas articulações como um todo. Mas foi um dado bastante interessante que a gente notou e que a gente poderia trabalhar aí com mais afinco. Por isso que acabou sendo um laboratório. Nós experimentamos, testamos os protocolos, as ações. E aí, a gente fala de projeto porque realmente ele começou como um projeto assistencial, depois ele foi submetido ao comitê de ética, mais com foco de esteatose hepática e saúde mental, como eu falei, mas depois ele se estendeu nas diversas áreas, como agora no ambulatório
que tem o laboratório de atividade física. E virou um projeto, ele é aprovado, tudo está em banco de dados, então ela já mostrou ali um pouquinho dos dados do dashboard, dá para vocês entenderem que tudo que a gente está falando e está fazendo também já está computado. E a ideia é a gente poder fazer um ensaio clínico, depois fazer um washout, fazer um ensaio clínico para testar as técnicas, o que mais funciona, tendo em vista aí a questão laboral no paciente que precisa ter redução de peso. Ele não vai ter se ele não tiver uma atividade pensando no que ele faz a maior parte do tempo, né, do dia dele, no trabalho. Vai ser difícil ele perder peso. Se ele tiver com dor, ele não vai fazer atividade física e não vai perder peso. Então, acaba entrando num ciclo vicioso. Então, foi isso que a equipe aqui, a gente vem conversando um tempo e a gente percebeu que é o principal problema, é um ciclo, né, que ele entra. E é isso. Bom, perguntas? Vocês reavaliam os pacientes mensalmente? Cada 3 meses. A cada 3 meses. Eles têm um tempo no ambulatório, aí depois eles vão ter alta e vocês pegam outros pacientes, ou vocês têm um... Como que funciona isso? Isso eu vou respondendo com a Pri, né? Porque tem a ver um pouco com o ambulatório. É assim, tem a equipe de enfermagem que elas não estão aqui para falar do trabalho delas. Então, é multidisciplinar mesmo, que a gente fez um recorte. Então, elas vão cobrando, vamos dizer assim, cobrando eu não diria, estimulando diariamente, semanalmente, individualmente, se for o caso, os pacientes. Então, não é só no retorno que ele tem um contato com as equipes, né? E cada equipe tem uma rotina. Então, por exemplo, no começo, igual elas falaram, elas têm um canal de WhatsApp delas mesmo, onde elas estimulam e orientam como é que ele faz para seguir a prescrição passada. Então, depois é que a gente não teve ainda nenhuma alta. Tem gente que tem pressa, perde peso e não quer mais continuar. Acho que eu tive aqui uns 3 que saíram. Tem gente que fica um pouco, não perde nada e não quer mais aparecer. Então, tem de tudo. Mas, no geral, é uma equipe que ainda é um grupo de pacientes que entrou pós a pandemia. Vários já estavam pré-pandemia e ainda continuam, até porque não viram, de fato, uma perda substancial, que seja 5% do peso corporal, que é um cálculo que a gente ainda vai fazer. E as ações estão sendo muito desenvolvidas, né, dentro desse último ano. Então, a gente ainda não teve alta, mas a ideia é desmamar o paciente do ambulatório. A gente mudou o termo controle de peso, mas não é ele ficar eternamente, até para criar outras vagas, né? A gente reabilita e já libera os pacientes. Sim, outra coisa. Vocês orientam o paciente verbalmente, ele faz com vocês o exercício, aí vocês mandam vídeos do exercício, mandam por escrito... Tudo. Tem de tudo. A gente vai por todas as vias para não ter erro. Sim. Então, no dia, a gente faz os exercícios com os pacientes. Então, cada um dos exercícios que a gente passa, a gente faz com eles ali na hora. E, no final, a gente faz um videozinho com todo o programa de exercícios, com a gente executando e dando dicas das coisas que eles tinham mais dúvida e tal. E, por fim, a gente manda por escrito também isso para o WhatsApp dos pacientes. E depois a gente vai conversando, oi, tudo bem? E aí, você tem feito exercício? Alguns pacientes que a gente vê com crises que vêm com intensidades de dor acima de 8, a gente tenta ficar um pouco com uma comunicação mais próxima. Quando os pacientes já estão mais na fase de reabilitação, a gente deixa o paciente um pouquinho mais solto e manejo. Quando ele já tem um bom manejo, ele vem, faz o programa de treino, leva para casa. Às vezes o paciente volta e ele entrou na academia, e aí a gente programa o treino da academia para ele, ou se não ele entrou, ficou animado, entrou na atividade do CPUSP. O nosso objetivo é, depois de 12 meses, incentivá-los a procurar na comunidade, né, um lugar mais próximo para eles, uma atividade física que ele consiga manter de forma regular. Mas são 5 pontos no tempo. Primeira consulta, 3, 6, 9, 12. Que nós passamos esses programas de treinamento. Então eles têm 1 ano para ter uma orientação mais especializada em dor para prescrever exercícios mesmo. E vocês chegam a dar uma agendinha, assim, para fazer um checklist dos dias que fizeram, a frequência, principalmente? Como se fosse um diário, né? Sim, um diário. Isso que assim, hoje nós temos uma equipe, nós somos em 3, né? Então, cada consulta deles leva em torno de 1h30, porque a gente avalia
faz a avaliação e aplica os questionários e tem que entregar o programa de treinamento, né? Então, ainda não dá para fazer isso. Eu já tive ideias de usar aplicativos com aplicativo, hoje em dia não é um custo muito elevado, mas cada vez que o paciente faz um treino, ele vai ter que entrar, vai ter que checar, e eu consigo visualizar isso, como é que está essa frequência, e talvez facilitaria até o monitoramento, porque eu só ia me comunicar com os pacientes que estão fora de atividade. Seria um facilitador. A gente ainda pensa em processos de acompanhamento, porque, de fato, a adesão é o grande problema, isso em pacientes com dor, sem dor, atividade física de uma forma geral, né? Obrigada. Nada, que isso. Não sei se ficou claro, mas assim, a Priscila tentou demonstrar também na apresentação que a gente tem uma equipe de suporte médica além da Maíra, né, que é a médica fixa do ambulatório. Então a gente conseguiu fechar uma parceria com a ortopedia, tem um aluno que é ortopedista, mas ele vem a cada 15 dias, então não seria uma pessoa fixa do HU. Então, isso que eu acho legal também, é um projeto /ambulatório, né, assistencial, onde a gente está tentando com que os próprios membros do hospital participem desse projeto. Então, vamos supor, aí cai com a Priscila, né, com a equipe e tal, um paciente que tem uma suspeita de radiculopatia compressiva, alguma coisa assim. No mesmo dia, o ortopedista, já lá sobem com o paciente, ele faz avaliação médica. Porque é meio complicado, né, você prescrever alguma coisa para uma pessoa que tem uma compressão patológica, alguma coisa mais grave. Então, elas têm esses red flags que a Priscila comentou, justamente por causa disso. É uma minoria, mas tem gente que tem dor tão importante que deixa dúvida, né? Alguns pacientes que a gente atende, quando começou o ambulatório, os pacientes eram um pouco menos críticos, né? Agora de questão de dor, realmente. Então, hoje em dia, a gente está com um grupo de pacientes vindo uma leva maior de pacientes com maior intensidade de dor e incapacidade, e também com IMC mais alto. Então, acho que espalhou um pouco a notícia de alguns pacientes que passaram no ambulatório e começou a vir alguns pacientes de grupos, assim, do campus, né? Isso é interessante. Carlos, o Carlos também é educador físico, né? Trabalha no nosso grupo, ele orientando do professor Itamar, quer fazer uma pergunta? Fica à vontade, Carlos. Obrigado, professora. Parabéns pelo laboratório, parabéns, Priscila, pelo trabalho. Obrigada. É bem bacana e bem importante isso para a gente, né? Eu fiquei com algumas perguntas e eu queria saber, aí você vai poder me ajudar, professora e a Priscila. Quando você pensa no exercício que você vai prescrever para o aluno, em algum momento você pensa ou até mesmo discute com ele a questão da preferência do que ele faz, do que ele gosta? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes acontece do aluno, ele não tem tanta aderência na atividade em virtude, por exemplo, dele não gostar de caminhada, ou ele não gostar de treino de força, né? Em algum momento vocês acabam discutindo isso com ele? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é com relação à continuidade dele depois desse ano, se a partir do momento que ele passou pelo ambulatório, ele já teve toda a prescrição, a recomendação da atividade, se depois, quando ele tem que procurar algum lugar perto da casa dele, se em algum momento vocês consideram os equipamentos esportivos que não estão perto, porque a gente também tem que levar em conta que eventualmente ele está numa periferia e ele não tem tanto acesso aos equipamentos. Em algum momento vocês também tentam mediar isso ou modular isso, orientar eles para isso? Obrigado. Desculpa. Obrigada pelas perguntas, professor. É o seguinte, primeiro ponto, todas as nossas decisões são compartilhadas com os pacientes. A grande maioria, eles optam por atividade em casa, então a gente passa atividades que são bem possíveis de realizar em casa, a priori. Na primeira consulta acaba acontecendo a grande maioria desses pacientes.
Algumas coisas a gente acaba, quando tem alguma condição musculoesquelética de origem realmente nociceptiva, com a qual a gente tem que, literalmente se preocupa com o tecido, e aí a gente vai precisar de uma intervenção específica, aí a gente não consegue negociar muito a preferência dele, né? Quando alguma coisa, sei lá, uma dor relacionada à dor anterior no joelho, que eu preciso fazer um trabalho de fortalecimento importante para colocar ele em atividade aeróbica, porque ele gosta de caminhar. Então aí o fortalecimento, eu acho que fortalecimento a gente acaba não negociando tanto, mas as atividades aeróbicas que ele tem de preferência, inclusive se ele quer fazer, teve paciente que escolheu fazer ping-pong, teve paciente, para a gente manter-se em atividade física regular, então a gente não impõe, a não ser as coisas que têm relação realmente com o tratamento da condição dolorosa. Em segundo lugar, essa questão, acho que eu já respondi na primeira pergunta, depois dos 12 meses, o que a gente vem percebendo, a grande maioria dos pacientes tem acesso a locais de atividade física, por isso que a gente tem uma amostra de conveniência aqui, né? Então a grande maioria tem acesso ou opta por fazer em casa. Então, qualquer programa de exercícios, peso do corpo, elástico, caneleiras, que a gente vai orientando eles, caso eles queiram adquirir aí, de acordo com o que eles necessitam, e eles estão comprando alguns materiais, etc. A grande maioria tem feito em casa, ou uma coisa que eu acho que ajudou muito foram as academias de baixo custo, né? Vários pacientes entraram em academias porque falaram, não, quero ir para academia. Então a gente monta o programa de treinamento deles, bem sob demanda do paciente. É tipo, às vezes o paciente não está aderindo, né? Veio na primeira consulta, você fez, não, vou falar a verdade, não fiz. Ou até nos monitoramentos. O que você acha que está atrapalhando a sua adesão? E a gente discute isso e cria soluções. Então, eu acho que a gente tem sido, literalmente, quando a gente pensa em dor crônica, a gente pensa muito em centrar no paciente o tratamento para que a gente tenha uma adesão melhor. E aqui no ambulatório a gente usa isso também, porque a adesão realmente é o mais difícil e a gente considera o que é o afeto positivo à atividade, né? Essa coisa do afeto positivo, afeto negativo, a intensidade do exercício não ser tão alta, exatamente para também não trazer esse afeto negativo à atividade. Então, acho que sem dúvidas a gente leva em consideração. Obrigado, Priscila. Obrigado, professora. Bom, então tá bom, gente. Agradeço muito, então, a participação de todos. Priscila, tem algum comentário a mais? As meninas do grupo? Não, eu quero... Então, retornando às consultas, vindo nas primeiras consultas, está sendo uma experiência incrível pra gente, com certeza. Obrigada. Tá ótimo. Eu quero agradecer as meninas, elas foram fundamentais aí para a organização da apresentação. A gente faz realmente uma coisa bem dividida entre nós em grupo mesmo, a gente está muito feliz com isso, e todo o grupo do ambulatório de controle de peso, né, também o pessoal da enfermagem, a doutora Maíra, o doutor Maurício, a Alexandra, a Bárbara, toda a equipe da psicologia também, e nutricionistas que estão com a gente, que sem essa interdisciplinariedade, esse trabalho não sai. Isso mesmo. Muito bem, obrigada. E eu agradeço também a participação das alunas, que também fazem essa parte assistencial bastante importante. A nossa ideia, como eu falei, é estender para a USP mesmo no próprio campus. A gente está tentando alguns contatos aí com o pessoal da educação física para que a gente possa fazer aí uma colaboração e esse projeto fique de fato, né? E a gente possa estender em outros campi da USP também, nas áreas de saúde. Obrigada a todos, boa tarde.